sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso Código da Vinci. Nessa aula de hoje, a gente abordará três temas básicos no cultivo, que é solo, substrato e germinação. A gente vai começar falando sobre solos orgânicos, depois a gente vai falar sobre substrato, que vai ser a metodologia de cultivo que a gente vai adotar para essa primeira etapa do vídeo, do curso em vídeo, e depois a gente vai falar sobre a germinação, que vamos dar o início ao nosso curso prático de cultivo, tá? Então, a gente escolheu a sementinha Sandrip da Commonwealth, que é uma marca associada a Arctic Seeds do Fletcher. Essa cruz a gente botou lá no Instagram do Grimório 420 como uma cruza de Strauguava com Grape Sunshine, mas na verdade é uma cruza de Honey e Banana com Grape Sunshine. Então a gente pede perdão aí, vamos fazer essa correção aí nessa aula 2. E vamos começar essa aula falando então de solos e substratos, né? Para falar dessa primeira aula de solo, a gente trouxe aqui para vocês a receita do solo do matinho cheiroso que a gente vai utilizar na segunda parte do curso de cultivo, tá? No segundo diário de cultivo, a gente vai utilizar o solo do matinho cheiroso e a gente trouxe aqui através da Bíblia do Evangelho essa receita, tá? Então eu vou estar pegando aqui a receita para mostrar para vocês. E é uma receita bem simples, tá? Baseada em partes iguais. Então aqui a gente está com a receita do solo do matinho cheiroso, para quem tem a Bíblia aí em mãos, página 55. É uma receita muito simples, tá, galera? Que basicamente vai 3 ingredientes bases e 7 ingredientes, né, subbases, vamos botar assim, né? Então, a base da receita são tufa, perlita e humus, né, em partes iguais. Então, a gente vai colocar aqui 40 litros de tufa, 40 litros de perlita e 40 litros de humus, tá? Então, são partes iguais, a gente vai formar em 120 litros. Para os ingredientes adicionais, né, esses 7 ingredientes adicionais, a gente vai estar utilizando pó de rocha basalto, né, de 3,5 quilos. Vamos estar utilizando também bocache, 3 quilos de bocache, 3 quilos de biochar, 1 quilo de torta de NEM, 1 quilo de calcário de conchas, 1 quilo de farinha de algas e 1 quilo de gesso agrícola, tá? Basicamente é essa a nossa receita, tá bom? É uma receita bem simples. Então eu vou estar repassando agora para vocês aí o que acontece mais ou menos quando a gente bota esses ingredientes juntos, né? Acontece toda uma sinergia do solo. Essa receita do matinho cheiroso ela é muito bem distribuída, tá? Então a gente vai estar dando uma passada aqui para entender o que cada ingrediente desempenha nessa síntese aí do nosso solo. Então a base da receita, galera, é composta então por turfa, perlita e humus em partes iguais, tá? A turfa é a base orgânica do substrato, tá, galera? Apesar da turfa ser inerte, ela é sim um substrato orgânico, tá? Porque vem de uma fonte orgânica. A turfa é uma matéria orgânica, tá? Inclusive ela acidifica com o tempo e tudo mais. Isso aí é uma característica bem importante que a gente tem que pontuar lá na frente. E vamos lá. A tufa é a base orgânica do substrato. O que ela faz? As funções dela. Ela retém água sem encharcar, dá leveza ao solo, mantém a umidade estável e ajuda no desenvolvimento das raízes. Galera, a tufa é um substrato excelente, porque além de aeração, tem uma absorção de água ali muito boa, próxima ao ideal, entendeu? Então, assim, é muito bacana que você adicione tufa no seu cultivo, sabe? É imprescindível que tenha tufa no seu solo orgânico. Então, isso é bem bacana. Então, aqui tem uma observação que a tufa, né, que eu tinha falado antes, costuma ter um pH mais ácido. Por isso entram ingredientes como calcário e gesso para equilibrar. A gente vai
pontuar isso lá na frente quando a gente chegar lá nesses ingredientes, que existe toda uma síntese, né, que acontece nesse solo para que ele tenha o pH balanceado, estável e haja uma sinergia bacana dos ingredientes, né? Então aqui a gente tem perlita. Perlita é um mineral expandido, tá, galera? É um mineral também, é uma fonte orgânica, tá? Apesar de ser um mineral, é de uma fonte orgânica, é uma fonte vulcânica, se eu não me engano, tá? É um mineral expandido muito leve. Quais são as funções da perlita, tá? Aumenta a aeração no solo, evita compactação, tá, galera? Porque através, como ela é uma pedrinha branca, né, porosa, muito parecida com isopor, ela evita, né, que o solo crie mini compactações, né? Então, evita essa questão da compactação, né? Melhora a drenagem, né? Porque são, como eu disse, são pedrinhas, então ali a drenagem do solo fica melhor estruturada e permite mais oxigênio nas raízes, tá, galera? Então, assim, a perlita é um negócio muito bacana para o cultivo. Ela pode ser substituída. Aqui no Brasil, a perlita é bastante cara, tá? É mais difícil de você encontrar perlita, assim, não é tão comum de se encontrar perlita, mas é algo que eu recomendo bastante para o cultivo. E, além disso, a perlita traz para a gente raízes mais saudáveis e menos risco de apodrecimento, por causa né, da oxigenação das raízes, da drenagem, né, dessa questão da compactação propriamente dita. Né. Humus de minhoca é a principal fonte biológica da receita. O que isso quer dizer, galera? É a principal fonte de vida da nossa receita, tá? Então, assim, a maioria dos micro-organismos dessa receita, na verdade, vem desse humus de minhoca. Então, assim, é muito importante que a gente utilize um humus de minhoca de boa qualidade. Eu sempre adquiro meu humus de minhoca ou do curumim, através do biocultivo, ou então eu adquiro meu humus de minhoca na Organolabs, né? Então, assim, é imprescindível que você compre um humus de minhoca ali de uma qualidade premium ou super premium, que é o caso do curumim, tá? Então, assim, o que o humus faz dentro dessa receita, tá? Ele fornece nutrientes naturais, introduz micro-organismos benéficos, melhora a retenção de nutrientes e estimula o crescimento radicular. Ele é o motor biológico do solo vivo, tá, galera? É a melhor maneira de descrever esse humus de minhoca dentro dessa receita. É assim, é o motor biológico do solo vivo, tá? Aí a gente vem aqui para os 7 ingredientes adicionais, tá, galera? O primeiro deles, o pó de rocha, basalto, 3,5 kg para 40 litros de cada ingrediente da base, tá? O pó de rocha basalto é uma fonte mineral de liberação lenta, ou seja, a biodegradação desse nutriente é lenta, tá, galera? Ele fornece ferro, magnésio, silício, cálcio e micronutrientes, tá bom? As funções dele, né? Reposição mineral do solo, fortalecimento estrutural da planta, estimula a microbiologia, age lentamente, mas por muito tempo. Então, assim, o pó de rocha de basalto, né? Ele é um ingrediente de biodegradação lenta, de tempo de vida longo, entendeu? Ele vai liberando com o tempo. Então, é por isso que é necessário o cozimento do nosso solo após misturar os ingredientes e tudo mais, né? Mas isso a gente vai falar depois de explicar todos os ingredientes aqui. Depois a gente vem aqui para o bocashi. O bocashi ele é um humus de minhoca fermentado, né? Então, assim, ele é um fertilizante orgânico fermentado. Ele alimenta os micro-organismos, fornece nutrientes rapidamente disponíveis, aumenta a atividade biológica e melhora a saúde geral do solo. Contém normalmente farelos fermentados em e fontes de nitrogênio e fósforo. Basicamente, galera, o humus, o bocashi é um humus de minhoca ativado, tá? Então, assim, ele é bem bacana porque ele é um booster, né, de microbiologia na receita do nosso solo, tá?
Depois aqui a gente vem com o biochar, galera, que é carvão vegetal, tá? Ativado biologicamente, galera. Isso aqui é uma casa, são colônias, tá? Para os micro-organismos vivos do solo. Eles vão viver dentro desses carvões ativados, tá bom? Dentro da porosidade, desses carvões ativados, os micro-organismos vão estar lá, entendeu? Se proliferando, entendeu? Vão ser verdadeiras comunidades de micro-organismos que vão estar ali dentro, entendeu? Então, as funções, né, do biochar. Serve de casa para os micro-organismos, retém nutrientes e água, aumenta o CTC, capacidade de troca catiônica, estabiliza o solo no longo prazo. Então, assim, o que, que acontece aqui? Ele melhora a questão da troca de íons no solo, né? Isso que quer dizer troca catiônica, né? Está se referenciando à troca iônica do solo, né? Então, assim, isso é muito importante porque os nutrientes e tudo mais vão entrar em sinergia melhor, né? Então, assim, é bem bacana porque os nutrientes eles são móveis, né? Ali dentro da estrutura do nosso solo, tá? Isso é bem bacana, então, o biochar. E, além de tudo, estabiliza o solo no longo prazo. Muito importante em solo vivo, porque cria um ambiente extremamente favorável para bactérias e fungos benéficos, tá, galera? Então, é basicamente isso que a gente estava falando aí da casa da microbiologia do nosso solo, tá? Torta de NEM, galera. Torta de NEM, 1 quilo. A torta de NEM é resíduo da prensagem da semente de NEM. Galera, isso aqui é uma das coisas também imprescindíveis no solo de cultivo orgânico. Basicamente, toda receita que você vê vai ter lá a torta de NEM, tá? Que é um defensivo natural que combate várias coisas, especificamente gnats e nematóides, tá? Então a gente vem aqui. Funções da torta de NEM. Fonte orgânica de nitrogênio, ajuda no controle natural de pragas do solo, alimenta microbiologia e liberação lenta de nutrientes. Então, galera, a torta de NEM fornece principalmente nitrogênio, que é o mais importante para a fase vegetativa, tá? Além do que ajuda especialmente contra fungos gnats, nematóides e algumas larvas de solo, tá? Então, assim, a torta de NEM é uma coisa que é imprescindível em praticamente qualquer receita de solo, tá? Depois nós viemos aqui para calcário de conchas, 1 quilo. Fonte de cálcio e magnésio. Além disso, galera, o calcário de conchas, ele corrige a acidez do solo, tá? Ele estabiliza o pH do nosso solo. Então, isso é muito importante, porque ele vai estar ali fazendo com que as funções ácidas do nosso solo estejam sendo equilibradas, tá? É muito importante isso e ele fornece cálcio lentamente, que é algo maravilhoso para o nosso solo ali, que a nossa planta vai precisar com o tempo ali, é o nutriente do cálcio, tá? E ajuda no metabolismo da planta, tá? Assim, por que o calcário de conchas é importante? Porque a turfa, ela tende a acidificar, então, assim, ele vai fazer o equilíbrio, né, da acidificação ali da turfa, ele vai alcalinizar essa turfa, tá? Então, assim, é muito bacana a função do calcário de conchas nessa receita aí do matinho cheiroso. Depois a gente vem aqui para farinha de algas, galera. Farinha de algas, feita de algas marinhas secas e moídas, tá? Galera, isso aqui fornece basicamente micronutrientes, tá? Além de hormônios naturais, tá, galera? Essas algas marinhas, elas são riquíssimas em hormônios naturais, tá? E aminoácidos também, tá? São propriedades ali que estão na casa ali dos micros, entendeu? Que vão fazer uma função diferenciada para a estrutura do nosso solo, ali, para a microbiologia do nosso solo e tudo mais, tá? Favorece muito o vigor da planta, a resistência ao estresse, né? E a vida microbiana. Então, assim, muito valorizado em cultivos orgânicos premium, tá, galera? Então, é bem bacana você adicionar aí farinha de algas na receita do seu solo orgânico. Gesso agrícola, último ingrediente da nossa receita, 1 quilo.
fonte de cálcio e enxofre, tá? Galera, o enxofre no solo orgânico é muito importante porque ele tem uma sinergia especial com a questão dos terpenos, tá? Então, assim, você ter gesso agrícola no seu solo faz com que a planta ali tenha uma estrutura dentro do solo ali melhorada para que ela desenvolva terpenos específicos, tá bom? Então, assim, é muito bacana ali o gesso agrícola, porque ele funciona como uma fonte de cálcio e enxofre, né? E as funções dele, melhora a estrutura do solo, ajuda as raízes a aprofundarem, disponibiliza cálcio sem alterar muito o pH. Então, quer dizer, além disso, ele disponibiliza o cálcio sem fazer aquela função ali de alcalinizar o solo, né? Então, não sobrecarrega as funções de pH do nosso solo. Então, assim, essa receita do matinho cheiroso é realmente assim, show de bola, porque ela é muito bem estruturada, tá? Disponibiliza cálcio sem alterar muito pH, fornece enxofre para metabolismo vegetal. Então isso aqui é muito bacana também, porque a questão dos óleos essenciais entram exatamente aqui, tá? Diferença para calcário. O gesso fornece cálcio, mas quase não corrige o pH. Então, assim, é isso que a gente estava falando de não desestabilizar a alquimia do solo, né? Como essa receita funciona no conjunto, tá? Ela tenta criar um ecossistema equilibrado, estrutura física, tufa mais perlita, vida biológica, humus mais bocache, reserva mineral, pó de rocha mais algas, estabilidade do solo, biochar, controle natural e nutrição, NEM, voltada a um solo que fica aerado, mantém a umidade, alimenta a planta lentamente, sustenta a microbiologia ativa e reduz necessidade de fertilizantes líquidos. Normalmente, esse tipo de solo ainda precisa de período de cozimento e maturação, 2 a 4 semanas. Tá, galera, isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Que depois que a gente monta ali o nosso solo, mistura todos os ingredientes ali do nosso solo e tudo mais, é importante que a gente faça ali umas regras iniciais, entendeu? Eu costumo fazer de 2 a 3 regras iniciais ali antes de botar minha planta, que é o tempo de maturação do meu solo, tá? Que é o tempo de cozimento do solo ali, que é inclusive para esses ingredientes que estão ali dentro fazerem a sinergia ali dentro do solo, liberarem os nutrientes para o solo e tudo mais. Então, assim, é esse período aí que, além de tudo, de cozimento, é um período de inoculação do solo. Então, assim, eu separei aqui alguns biofertilizantes, tá? Que eu gosto de usar. O primeiro deles é o LMX, eu adquiro todos eles lá na Organolabs, tá? O primeiro deles é o LMX, que é uma fonte de microbiologia, tá? Tem diversas estirpes de microvidas dentro do LMX, então, assim, eu gosto muito de utilizar ele combinado com o Ocean Mix, tá? Que é basicamente um fertilizante fermentado de peixe e algas marinhas ali. Ele tem um odor muito parecido com o teriyaki, né? Da comida japonesa, da comida oriental. Ele é bem bacana porque ele é uma fonte natural de nitrogênio, além de micro-organismos, tá? E aminoácidos também. Então, eu gosto de utilizar ele. Eu utilizo o fuel, que são ácidos úmicos, tá? Os ácidos úmicos, galera, são bem bacanas porque, basicamente, como o nome já diz, eles são ácidos, né? Provindos de substâncias úmicas, tá? E eles ajudam no metabolismo da planta, tá? Dos nutrientes que existem ali no solo. Então, eles metabolizam esses nutrientes mais facilmente, eles, né, através dos ácidos úmicos, eles fazem ali a metabolização desses nutrientes e eles ficam biodisponíveis mais rápidos. E também eu utilizo o Bokashi Active, né, que é o Bokashi líquido, o organolabs, que também é um fermentado de bocache, tá? Que ele agrega ali muito na vida microbiana do solo, microbiológica do solo. Então ali é basicamente esse combo aí de 4 produtos que eu uso para fazer a inoculação do solo aí. E eu também gosto muito de utilizar, galera,
o melaço de cana, tá? Com Enim, tá, galera? O Enim. Eu comprei também lá na Organolabs, tá? É, o Enim com melaço de cana, através de uma aeração, de um chá aeróbico, né? Que você bota ali tanto o Renin quanto o melaço de cana e ativa ele através de uma aeração, né? De um aeróbico composto de Ti, né? Um ACT, você consegue ali desenvolver uma gama de nutrientes, né? Coletados ali selvagemmente, né, falando assim de uma maneira um pouco rústica, são micro-organismos selvagens que foram coletados ali de uma maneira bem ancestral, né? Então, assim, é bem bacana você utilizar toda essa gama de nutrientes e vida microbiológica, porque isso sim é a verdadeira tecnologia do solo, né? Então, é muito bacana você entender tudo isso e estar em conexão com tudo isso, é muito bacana. Apesar de a gente não vai utilizar essa receita agora, como eu falei, é só na segunda parte do nosso curso de vídeo. Então, assim, é, por enquanto a gente só decorreu sobre a aula de solos mesmo, para vocês entenderem. E a gente vai utilizar essa receita só quando for o momento certo, que vai ser, né, depois que a gente terminar as aulas de cultivo mineral, né? Então a gente vai entrar agora na segunda parte da nossa aula, que é sobre substrato. E depois de ter toda essa aula sobre solo, fica muito fácil entender o que é o substrato, tá, galera? O substrato, na verdade, é toda aquela parte do solo que é inerte. Então, fibra de coco, tufa, perlita, vermiculita, tudo isso é substrato, tá, galera? Porque são inertes, eles não provêm nenhum nutriente. Então, assim, é basicamente isso que define um substrato. E quando a gente fala de cultivo mineral, a gente está falando de um cultivo sem, sem nutrientes no solo, né? Então, assim, onde a gente vai estar, na verdade, utilizando somente substrato e não propriamente um solo orgânico, né? Então, é bacana que a gente faça essa diferenciação de solo para substrato para que fique mais fácil de entender, né? O conceito de cultivo mineral. Então, assim, é basicamente isso, sabe, galera? Existem algumas diferenças aí com relação ao substrato, tá? No cultivo mineral, porque, assim, a gente tem aí basicamente dois tipos de substratos, né, no cultivo mineral, que é a tufa e a fibra de coco, né? Basicamente, a diferença da tufa para a fibra de coco é que a tufa absorve mais água e a fibra de coco absorve menos água. E além do que, a tufa tende a acidificar, né? Conforme ela vai secando ali, vai se biodegradando, ela tende a se acidificar, enquanto a fibra de coco mantém um pH estável, tá? Então isso é muito bacana. Eu recomendo utilizar a fibra de coco no cultivo mineral. E, inclusive, no curso a gente vai utilizar a fibra de coco, tá? E vamos utilizar também perlita, tá, galera? Numa mistura ali de 50-50, numa base de 50% fibra de coco e 50% perlita, tá? Essa mistura, ela pode variar, tá? Tem pessoas que fazem ali 70% de substrato ali, tufa ou fibra de coco e 30% de perlita, outras que fazem 80-20, sabe? Então isso aí varia muito, normalmente tem muito a ver com o clima da região, por exemplo, regiões mais secas, as pessoas costumam cultivar ali 70% de fibra de coco e 30% de perlita, 70% de tufa e 30% de perlita, né? Tem regiões ali muito secas que você pode cultivar só com fibra de coco, ou só com tufa. Só com tufa eu não recomendo tanto, porque você pode afogar a sua planta, né? Mas só com coco é um pouquinho diferente, porque o coco, como ele retém menos água, a chance de você afogar a sua planta é quase zero.
Então, assim, basicamente é isso, tá, galera? O cultivo mineral, ele tem essas nuances aí, e a forma de alimentação do cultivo mineral é toda provinda de fertilizantes, né, de garrafinha, que já são fertilizantes já processados, né, onde o mineral está biodisponível já para a planta. Então, aquele fertilizante ele já está pronto para a planta absorver, para a planta comer aquele fertilizante, né? E para isso eles precisam de agentes quelativos, né, que são sais e tudo mais ali. Então isso aí vai ocasionar algumas diferenças. Por exemplo, no cultivo orgânico a gente não precisa fazer flush no final da colheita, né? No cultivo mineral a gente precisa fazer flush, que é um período ali que a gente fornece somente água para a planta para limpar o solo ali, limpar os sais e o excesso de nutrientes para que o sabor da planta não fique sobrecarregado, né? Então, assim, tem algumas diferenças, tá, galera? Muitas dessas coisas estão esclarecidas no Evangelho, a Bíblia de Cultivo. Eu peço que vocês deem uma olhada lá, tá? A versão web lá, bonitinha no Grimório e tudo mais. Também tem lá no destaque cursos lá para acessar mais facilmente. Tem lá no destaque cursos também, para que você não precise criar conta, apesar de ser bem fácil de criar uma conta no Grimório. Leva menos de 1 minuto, você não precisa fornecer seu nome real, basta botar um e-mail, botar uma senha lá, criar um nickname e já está tudo pronto para você acessar o Grimório. Então, assim, é bem bacana o conteúdo que tem lá, né? Então vale a pena dar uma conferida. Então, voltando para a aula, é basicamente isso, tá, galera? O substrato mineral, o substrato, né, ele vai ser alimentado por fontes minerais, que são os nossos fertilizantes, né, de garrafinha. E, e assim, tem todas essas nuances aí que a gente vai ter que equilibrar o pH em toda a rega, tá? No orgânico também tem que regular o pH, tá? Porque às vezes o pH da água de torneira é muito off do pH ideal, então acaba sendo necessário também regular o pH da água. Então, assim, essas ideias aí de regular o pH da água são coisas que são melhor serem absorvidas, né? E você chegar à conclusão de que é melhor toda vez você observar o pH da água do que jogar ali e deixar Deus dará, né? Então, basicamente é isso, tá, galera? A gente teve aí uma noção boa de solo e substrato nessa aula. E agora vamos falar aqui da germinação, tá, galera? Como eu disse, a genética que a gente pegou aí para fazer o curso, na verdade, é a Sandrip, tá? Que é a Honey Banana da Commonwealth Genetics aí, que é um trabalho em parceria com a Arquivo Seeds. E basicamente a gente botou aqui para germinar, tá, galera? Tem mais ou menos aí 18 horas que a gente botou para germinar. As sementinhas estão todas enfileiradas já, são 12 sementes, tá? Vamos esperar aí germinar, espero que ocorra tudo bem, né? O método utilizado foi o método do papel toalha. Basicamente a gente dobrou um papel toalha aqui, tá? 3 folhinhas de papel toalha ali, bem simples. Dobramos aqui para caber no espaço aqui do Tupperware, tá? E com um spray de água aqui, tá, galera? A gente umedeceu aqui bastante aqui as folhinhas aqui do nosso Tupperware e botamos aqui as nossas sementinhas para germinar, tá? Aqui, galera, eu já falei bastante sobre a questão de genética, sobre pesquisar sobre sua genética, sobre se informar sobre as plantas que compõem a sua cruza, tá? Então, assim, eu quero fazer uma observação aqui que essa cruza aqui a gente espera que seja algo muito bacana para extração, tá? Porque tanto a Honey Banana quanto a Grape Sunshine são plantas ali bem legais para extração. Então, assim, a gente espera boas coisas dessas sementes, tá? Vamos esperar que todas as 12 germinem. A galera sempre pergunta assim, e a taxa de germinação, né?
como é que funciona isso. A gente comprou sementes de um banco bom e nem todas germinaram. Galera, com relação à germinação, tá? É super comum uma ou duas sementes não germinarem, tá? Isso aqui é um pacote de 6, então tem 12 sementes aqui. Eu não estranharia se duas ou uma não germinasse, tá? É bem comum que isso ocorra. É, assim, a gente está lidando com sementes, sabe, de uma planta, então, assim, é comum que às vezes uma semente não germine e tudo mais. Isso não é motivo suficiente para a gente querer brigar com o breeder ou querer desmerecer o trabalho de um breeder, tá? Então, assim, existem outros quesitos muito mais importantes a serem avaliados do que essa taxa de 100% de germinação, tá? Mas, de toda forma, a gente sempre, quando bota em um pacotinho de sementes aí para germinar, a gente sempre está esperando pelo melhor, tá? Vocês podem observar aqui que eu molhei bastante, tá, o papel. Então, assim, tá bem úmido aqui a Tupperware, dá para ver que tem bastante umidade aí dentro do recipiente, tá? E é assim que tem que estar, tá, galera? Porque basicamente o que a gente está fazendo aqui, a gente está emulando uma câmara, né, de germinação aqui dentro dessa Tupperware. Na verdade, a gente está fornecendo aqui para ela temperatura, umidade e escuro, né, que seria o que ela teria caso ela tivesse sendo enterrada durante o verão, né, por causa de uma chuva ou coisa do tipo na natureza. Né, o verão ali, o sol quente bateria no solo ali, após ela ter sido enterrada pela chuva e tudo mais, e ela estaria ali no escuro na terra ali, tal, pegando calor, tá, com umidade, né, da chuva, e basicamente é isso que a gente fez aqui dentro, tá? Então, assim, é um processo bem simples, tá? Não tem segredo nenhum. Eu vou abrir aqui de novo para vocês, tá, galera? A galera fala, ah, não pode pegar luz, não pode isso, tal. Realmente não pode, tá, galera? Mas não é algo assim que vai mudar. Ah, pegou 5 minutinhos de luz ali, não vai mudar em nada, entendeu? Então, assim, é isso, tá? Tem aqui as nossas 12 sementinhas. Vou deixar elas ali no escuro agora, bem bonitinho. Então, assim, galera, é bem bacana, sabe? Estamos começando aí esse curso aí com a melhor das expectativas, sabe? É um curso bem humilde, vocês podem ver aí, eu boto aqui até uma fita aqui para gravar, né? Para manter a descrição e tudo mais. É um curso bem humilde, mas assim, que representa muito conhecimento e sabedoria, né? A gente já cultiva aí, tem uma longa história de cultivo e tudo mais. Apesar disso ser relevante, é algo que representa muito saber e muita tradição também, através das pessoas que a gente conheceu, da nossa história também, né? Então, assim, é bem bacana que tem, assim, um respeito não por nós, mas pela medicina, entendeu? Pela ancestralidade, por tudo que isso, por tudo que esse saber representa, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar ensinando para vocês e aguardo vocês na próxima aula, que será a continuação da germinação, transplante e o começo do vegetativo, tá? Então a gente vai concatenar esses três temas aí na próxima aula, então vai demorar um pouquinho para ser lançado, porque vai levar aí um tempinho para ser gravado e tudo mais. Mas é isso, sabe, galera? Também vamos produzir um PDF aí que vai estar salvo aí todas as diretrizes desse cultivo para você seguir, se informar, tirar suas dúvidas, para que fique o mais claro possível o processo de cultivo para todos. Então, agradeço muito aí a oportunidade que vocês estão me dando de mencionar para vocês, de explicar um pouco da minha visão, da minha cosmovisão sobre a erva e tudo mais. E é isso, galera. Eu fico muito feliz. Aguardo vocês. Espero que vocês sigam lá o Grimório 420. Valeu a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.